O protagonista dessa história se chama Percival. Ele vive num lugar remoto chamado de Dedo de Deus. Ele vive em um lugar muito afastado, esse lugar fica acima das nuvens, e ele vive uma vida relativamente simples, mas ao mesmo tempo é uma vida extremamente feliz. Depois de eles pegarem uma ave e depois de cozinharem ela, parece terem bater aquele rango legal. Eles treinam juntos, Percival tem uma grande conexão com seu avô e o ama muito. E já tem sido há muito tempo que ele vem morando com ele e ele se diverte muito tendo essa conexão com ele. Ao começo da luta de teste de Percival vai pra cima do seu avô. E mesmo ele sendo bastante forte para a idade e tamanho dele, ainda assim é uma diferença muito grande entre os dois. Mas ele nem liga, apesar de ter ficado um pouquinho irritado, só um elogio do seu avô suficiente para melhorar o humor de Percival. Apesar disso, é uma data especial. É o aniversário de Percival, ele finalmente completou 16 anos, então é uma data muito especial. Ou vai correr contar isso para Percival, que nem se lembrava disso. Então, quando ele conta, ele fala que ele finalmente vai poder agora se aventurar pelo mundo, porque a partir de agora ele já é maior de idade. Percival parece não se importar com isso, ele trata isso com desdém e nem liga. E surpreende seu avô, que fica maluco. Ele começa a tentar falar de Percival como se aventurar é interessante. Ele mesmo saiu cedo para se aventurar e já sonhava com isso há muito tempo. É mesmo sido o pai de Percival nessa história e fala como essa aventura é interessante, conta histórias de mistérios e normas que existem nesse mundo para tentar atrair a confiança de Percival. Mas parece que ele não liga muito mesmo para isso, ele prefere se importar com o que eles vão comer hoje à noite. De noite, o avô de Percival não parece entender os motivos de Percival não querer se aventurar. Percival parece que ele é muito pego do seu avô e parece que não quer deixá-lo. Ele deixa isso muito claro para o avô dele. Mas isso Percival fala que ainda entende o valor de proteger os mais fracos e de um dia conseguir proteger uma pessoa que é preciosa para ele. E isso deixa o avô dele muito extremamente feliz. Mas então os dois vão dormir. Só que a gente surpreende com uma coisa: Percival acorda no meio da noite e logo vai ficar sozinho um pouco. Então vemos os verdadeiros sentimentos de Percival. Ele fica extremamente ansioso quando vem se aventurar. É o que ele sempre sonhou, mas ele ainda tem muito apego ao seu avô e não quer largá-lo. Ele entende que ficar com seu avô no momento é o suficiente e ele realmente é feliz. Percival acaba dormindo e tendo um sonho estranho com seu avô. Então do nada ele acorda. E no meio daquele nevoeiro enorme, ele vê um cavaleiro em cima de um barco. Ele acaba chegando, desembarcando e falando que Percival se conhecia um tal de Dias. Ele já lembra do avô dele, fala que é ele que ele tá fazendo umas coisas. Ele mostra onde o avô dele tá e nesse meio tempo ele tá interessado no barco do cavaleiro e quer dar uma olhada. Mas assim que ele conta isso pro cavaleiro, ele sente uma aura sinistra. Aquele cavaleiro é tão estranho. Ele fica um tempo no barco tentando se divertir, mas ele não consegue se da aura assassina que aquele cavaleiro transmite. Então ele sai do barco e corre para perto de seu avô. Simplesmente do nada, o avô de Percival é atacado por aquele cavaleiro sagrado. Ele fala coisas estranhas sobre como se já conhecesse ele, falando que não concordava com ele estar vivendo uma vida pacífica ali. Então o avô de Percival revida tentando atacá-lo. Os dois travam uma luta épica, mas infelizmente o avô de Percival acaba sendo atacado gravemente. Apesar do avô do cavaleiro, vai pra cima dele. Ele vai no pé desse meu cavaleiro e nesse meio tempo o avô de Percival consegue segurá-lo e manda ele fugir. Ele acaba não aceitando e falando que quer ficar perto dele, mas por causa disso o avô de Percival acaba sofrendo um golpe crítico. Percival acabou sendo derrotado e possivelmente morto. Percival acaba perguntando por que diabos ele fez aquilo. Ele acaba dizendo a previsão de que pessoas levariam o rei Arthur à perda. Os 4 cavaleiros do Apocalipse. Então ele acabou tendo que derrotar algumas. E podiam ser esses 4 cavaleiros, incluindo Percival e o seu avô. Por aquilo, o avô de Percival fica louco. Ele começa a chamar pelo seu neto. Ele finalmente atende, parece que ele está bem. Desculpando por não ter conseguido proteger o seu avô. Mas ao mesmo tempo, o seu avô ele também disse que contou uma mentira. Que ele sempre quis se aventurar. Então ele estava segurando aquele desejo por causa de ele ficar perto do seu querido avô. Percival também disse que contou uma mentira. Disse que ele ficou muito contente quando Percival disse aquilo para ele. Além disso, ele acaba caindo no chão, já muito ferido, contando que aquele cavaleiro que atacou eles dois é na verdade o pai de Percival. Fica maluco, como assim meu pai? Ele diz que não pode contar todos os detalhes, mas ele confia que Percival vai se sair bem na nova aventura dele, e até porque ele é agora a esperança dele. Então ele morre com um sorriso. Ou então chora lamentando a morte de seu avô.
Então logo depois de dar início a um novo dia, já um dia não tão feliz para Percival, ele tem que fazer todas as coisas que ele fazia junto com seu avô sozinhos. Então foi algo bem triste, bem pesado para ele. E logo depois disso, ele ainda teve que enterrar seu avô. Então com certeza não foi uma das melhores memórias para ele. Comprava algumas roupas para ver com qual ele se aventurar, com roupas para quando ele fosse se aventurar, o qual seu avô ainda mais agitou ainda. Depois de um tempo, finalmente era a hora de Percival se aventurar. Era a hora de ele cumprir a promessa que fez com o seu avô e finalmente ir em busca de aventuras. Então ele veste sua roupa e usa o elmo que seu avô usava. E sim, talvez ele não tenha começado com o pé direito. Mas então ele desce toda aquela montanha. Ele vê a Britânia e acaba caindo nesse meio tempo. Finalmente cai lá embaixo, ele acaba se encontrando com um animal um tanto peculiar. E com isso temos o fim do primeiro episódio. Eu espero que vocês tenham gostado da recapitulação desse anime. Se vocês querem mais, deixem um like, comentem se vocês querem a continuação desse anime. E até a próxima conversa. Valeu, falou.